Deixa eu te contar algo que você talvez já saiba. Para as coisas mudarem, você precisa mudar. Para as coisas melhorarem, você precisa melhorar. Ninguém vai estudar por você. Ninguém vai cuidar por você. Ninguém vai alcançar os seus sonhos por você. Só você tem o poder de tornar isso realidade. Ready for the next level? Aperte os cintos, porque vai começar mais uma edição do Next Level Week, para te levar para o seu próximo nível em programação. Seja bem-vindo e bem-vinda ao NLW Pocket JavaScript. Que bom te ver aqui no NLW Pocket JavaScript. Eu sou o Mike Brito, sou CCO e educador aqui, instrutor na Rocket City. Vou te acompanhar nessa trilha de programação para iniciantes. Deixa eu te explicar o que a gente vai fazer. Olha, em 3 aulas nós vamos fazer um aplicativo. Esse aplicativo vai ser para você gerenciar suas metas. Vamos fazer metas positivas na vida, vamos tentar ter uma vida melhor, fazer algumas metas. Nessa listinha você vai poder adicionar, deletar. Daqui a pouco a gente vê melhor o aplicativo, mas eu quero te falar um pouquinho da nossa escolha. Nós escolhemos fazer essa NLW, que é a Next Level Week. Nós já fazemos essa é a número 17, né? Então fazemos há muito tempo. Nessa a gente escolheu apenas o JavaScript e Node. Então você vai programar até numa telinha preta, você vai ver daqui a pouco, para que você foque nos fundamentos da programação com JavaScript e Node. Você vai entender o que são todas essas coisas, porque eu tô aqui para poder ensinar os iniciantes. Lembrando que para você chegar no final dessa missão, pessoal, a gente tem algumas atividades aqui pra gente fazer. Esse conteúdo, ele é inédito, ele vai ficar pouco tempo disponível. Na semana que ele está disponível, eu quero que você foque, que você consiga terminar toda a sua missão. Então foca, se comprometa, não deixe para depois, faça todas as aulas e assim você vai conseguir chegar até o final nesse conteúdo, nessa NLW, beleza? Se compromete então, você vai estar codando comigo, mão na massa, legal, os desafios vão te ajudar a evoluir ainda mais e você vai conseguir também concorrer a prêmios, tirar o seu certificado. Tudo isso é importante para que você possa continuar evoluindo. Lembra também, pessoal, qualquer dificuldade, dúvida, você pode procurar o Discord exclusivo da sua trilha e tirar dúvidas ali. Ali vai ter o pessoal para poder te ajudar. Todas essas informações você vai encontrar no guia do evento que você recebeu no seu e-mail. É importante que você fique atenta ao e-mail, tudo bem? Também é importante que você entre no nosso grupo exclusivo do WhatsApp. Ali a gente vai ter informações importantes para você participar dos sorteios, de brindes, garantir o seu certificado e todas as outras informações do evento. Então, chega de conversa, bora codar! Vamos dar uma olhada então no aplicativo que a gente vai fazer. É um aplicativo que vai rodar no terminal, que é essa telinha preta. A gente vai rodar aqui Node Index. A gente vai ter um menuzinho aqui para cadastrar. Pode ver que tem um bem-vindo ali. Bom, vou colocar uma meta aqui, quem sabe programar por 2 horas, vamos colocar assim, e a gente tem uma listagem de metas. Aqui tem umas metas antigas e tem essa também que eu coloquei agora. Vou desmarcar algumas, a gente pode também ver as metas realizadas, nesse caso só sobrou uma, mas eu posso listar novamente as metas e desmarcar ou marcar ou desmarcar algumas, né, para mudar aqui os realizados. Então realizadas vão ter 3 ali, ó, feitas, e também as abertas agora a gente tem 2 metas feitas. A gente pode deletar metas no aplicativo também, vai ser bem legal. Vamos selecionar essa daqui que a gente cadastrou e depois na hora de listar ela já não existe mais ali. Tudo isso salvando no nosso computador, a gente também vai poder sair, mandar uma mensagem e tudo mais, mas antes da gente chegar a fazer os códigos, a gente precisa dar os primeiros passos e entendendo aí o que é programar. Vamos lá, vamos ver o que é programar, gente. O que é programar? Quando a gente fala isso, o que você imagina? Bom, programar é resolver problemas através das linhas do código. Agora, a gente vai utilizar algoritmos e lógica de programação e isso aqui às vezes deixa a gente um pouco aflito, por causa dos nomes, né? Esses dias eu estava ensinando para alguém falou, mas não é o algarismo da matemática? Aí eu pensava que era o logaritmo. Não, nada disso, né? É a coisa mais simples do que você imagina. Um algoritmo, ele é um passo a passo para você resolver um problema. Esse passo a passo, ele tem uma sequência lógica, ele tem um fim ali, né? Ele vai acabar em algum momento. Vamos dar um problema aqui, ó. Você está com os dentes sujos. Qual que é o seu passo a passo para limpar os seus dentes? Aí você vai ter diversos, depende. Eu vou usar o quê? Um fio dental? Vou usar uma escova, uma pasta? Olha só, tudo isso é importante, daqui a pouquinho você vai entender mais sobre isso, mas são as informações que eu preciso para fazer o meu passo a passo. Ah, beleza, então eu vou pegar a pasta de dente, vou pegar minha escova de dente, vou passar a pasta em cima da escova e vou escovar meu dente. Agora, imagina se você pega uma pasta de dente, você joga ela para o alto, a escova você coloca ela debaixo do seu braço. Bom, você vai conseguir resolver isso, o problema de limpar os seus dentes?
Não, né? Então a sequência ela não foi lógica, foi uma sequência, mas não foi lógica. Aí entra a lógica de programação, que significa eu aplicar o passo a passo de maneira que faça sentido para o computador, construindo então esses algoritmos, tá bom? Então é mais simples do que você imagina, você já faz sequência de passo a passo lógico no seu dia a dia, você já faz algoritmo no seu dia a dia. Agora a gente precisa entender como fazê-los no computador. E aí a gente precisa entender como que o computador pensa, como que ele entende as coisas. Gente, ele não pensa, tá? Ele processa e ele calcula informações, só isso. Agora, ele recebe as ordens que você vai dar para ele. De que maneira que ele recebe as ordens? Utilizando ali uma linguagem de programação. Existem diversas linguagens de programação e a gente vai estudar uma específica aqui, vai ser a JavaScript que a gente vai querer estudar aqui, depois a gente conversa mais, mas é importante você entender que o computador não vai pensar por você. Você precisa pensar. Por isso que o algoritmo quem constrói é você. Quem pensa de maneira lógica é você. Ele só vai processar e calcular, então você precisa entender o problema para dar as ordens corretas para o computador fazer o que ele tem que fazer. Então, dar essas ordens é dar instruções. Assim como você tem uma receita de bolo. Uma receita de bolo, você geralmente ele tem os dados para você poder fazer a sua receita de bolo. O que seriam esses dados? 2 ovos. Então, ovos... Qual o número deles? 2. Isso a gente está falando na programação de tipos de dados, a gente vai conversar mais sobre isso depois, mas quando a gente fala de texto, a gente fala de string, quando a gente fala de número, a gente fala numérico ou number. Existe o ovo? A resposta sempre será verdadeira ou falsa. Verdadeira ou falsa. Quando eu pergunto para você, existe o ovo? Você não vai falar talvez, ou você tem ou você não tem o ovo, né? Falsa. Isso seria dado booleano que a gente fala, depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Mas tá vendo que na construção da receita de bolo a gente já tem informações para dar as instruções corretas? Se eu preciso falar para o computador programar ou fazer um bolo para mim, se ele não tiver os dados, se ele não souber se tem ovo ou não tem, se ele não souber quantos ovos, se ele não souber que precisa de ovos, ele não vai conseguir entender as instruções que você está falando para ele, percebe? Aí ele vai manipular esses dados, transformar esses dados. Ou seja, quando a gente fala mistura o ovo agora ali com a farinha, você está manipulando esses dados, está misturando as coisas. Isso existe também na programação, você vai ver isso no aplicativo que a gente vai construir. E aí vou fazer um pouquinho mais de exemplo. Se você vai fazer um café, você primeiro precisa ver se tem a xícara, se tem o café, se tem o filtro, se você vai fazer esse tipo de café, se tem como você esquentar a água. Olha, tem todas essas informações. Beleza, agora vamos pro passo a passo. Então pega o filtro, né? Você vai colocar no lugarzinho certo, você vai esquentar a água, vai colocar dentro do filtro ali o cafezinho em pó, aí você vai colocar a água quente, isso tudo dentro de um copo. Legal, esse é um exemplo. Para você passar numa matéria, você tirou nota suficiente? Se sim, se você está acima de 5, por exemplo, você passou. Se não, você está abaixo de 5, você reprovou. Está percebendo que aqui tem caminhos, assim, a gente está vendo condições aqui de você passar ou não, de você fazer ou não café. Nadar é a mesma coisa, você não vai pular numa piscina vazia, senão você vai se machucar. Nadar você precisa ter água ali dentro, você precisa ter os equipamentos corretos. Você sabe nadar? Você consegue bater os braços da maneira correta? Atravessar a rua é a mesma coisa, você não vai sair na louca correndo, você vai olhar para um lado, vai olhar para o outro, se tudo estiver certo você atravessa a rua. São exemplos, gente, de instruções que a gente precisa entender, ou algoritmos, enfim, que a gente vai conversando. Agora, programar é resolver problemas através das linhas de programação, de linguagem de programação, avisando isso para o computador. E resolver problemas, aqui que está o segredo, tá? A chave é você entender bem o problema. Para você resolver problemas, existe uma técnica chamada 3E, é uma técnica que eu pensei aqui, significa que eu preciso entender o problema, depois eu vou escrever o enquanto eu estou entendendo. Eu estou escrevendo, rabiscando, rascunhando, entendendo. Esse escrever pode ser escrever primeiro ali como comentários, a gente vai entender o que é isso, escrever no papel, e depois escrever as linhas de código. Para resolver esse problema na programação, depois de entendê-lo, pegar todos os dados, entender as informações que eu tenho, eu vou escrever as linhas de código. Depois que eu escrever as linhas de código, eu vou examinar, eu vou verificar se está tudo funcionando, se eu preciso melhorar para ganhar performance, se eu preciso, eu vou analisar e examinar com todo carinho ali. E geralmente a gente melhora o código, a gente mexe um pouquinho mais nele. Esses são os 3 E's para você poder resolver os problemas. Nada disso você precisa memorizar, das coisas que eu estou falando aqui. Você precisa conseguir explicar o que é um algoritmo. Será que você já consegue explicar? O que é uma lógica? O que é um algoritmo lógico? Você consegue responder para mim como que o computador pensa e entende? Se é que ele pensa e entende? Você consegue entender a ideia de dar instruções como uma receita de bolo, as informações que você precisa para construir o algoritmo? Você consegue entender que
programar é resolver problemas com as linhas de código e se eu não entendo o problema, eu não consigo programar? Beleza, então você está pronto, está pronta para continuar. Vamos conversar um pouco do porquê a gente escolheu JavaScript para ser a nossa linguagem de programação aqui. Bom, JavaScript, o que ele é uma linguagem de programação, não é Java. Geralmente o pessoal confunde com Java. O que é que você pode criar com o JavaScript? Você pode criar aplicativos para web, APIs, que seriam maneiras de conectar um front-end com um back-end. Você pode criar aplicativos para o seu computador, para o seu smartphone. Dá para fazer muita coisa com JavaScript e ele é usado em muitos lugares. Porque ele funciona tanto do lado do cliente quanto do lado side servidor. Ou seja, eu posso instalar ele em uma máquina em algum lugar do mundo e utilizar, ou eu posso utilizar ele já naturalmente no meu navegador de internet. Então a parte do cliente, que é o browser é o quê? Navegador de internet. Então é a linguagem que vai rodar naturalmente em qualquer navegador da internet. Essa é a parte front-end das coisas. E o servidor, na parte do servidor, a gente instala um Node na máquina para rodar o JavaScript em qualquer computador. E essa seria a parte de back-end. Agora, o que tem de ferramentas que a gente pode entender do JavaScript? Olha, ele é imperativa e estruturada, significa que a gente dá ordens linha a linha e vai organizando, estruturando essas linhas. A gente não vai precisar falar com muitos detalhes quando a gente fala fracamente tipada, cada tipo de dados que a gente vai ver em determinado momento. A gente não precisa no JavaScript dar muitos detalhes porque ele já entende cada um dos tipos de dados. É dinâmica, é direcionada a eventos, ou seja, quando eu clicar no botão ele vai poder fazer tal coisa, quando eu fizer tal ação ele vai fazer outra coisa, e ele envolve muitos paradigmas de programação. O que seria paradigmas? Seriam teorias, vamos pensar dessa forma, tá bom? Ideias de como codar, como criar os seus códigos. Então, quando eu digo que ela é imperativa, estruturada, eu estou querendo dizer que tem alguns paradigmas de programação envolvidos. Vou falar alguns aqui, você não precisa entender todos eles, mas você pode trabalhar de maneira funcional, de maneira procedural, né? O que seria funcional? Significa que eu posso criar funções ali e modificar as coisas do jeito que eu achar mais interessante. Procedural seria chamada de eventos. Imperativas são ações que vai mudar cada uma das variáveis que a gente vai entender. Olha, Mike, isso daqui para mim está muito confuso, não estou entendendo essas coisas. Tudo bem, estou só te dando um pouquinho de informação, não se preocupe, isso não é o mais importante agora. É só para você entender que ela é uma linguagem muito, muito dinâmica, uma linguagem muito versátil para você poder entender e aprender programação, tudo bem? Essa foi a ideia geral do JavaScript para você poder dar os primeiros passos em JavaScript nas próximas coisas que vamos falar também. Uma das primeiras ferramentas que você vai precisar aqui para fazer os códigos será um navegador. Então, o navegador que eu vou utilizar aqui é o Edge, já vem instalado no Windows, é bem simples de utilizar. Você simplesmente clica num botãozinho, ele já está ali. Navegador, ou a gente também chama de browser, né? Vou escrever aqui para você, ó, browser. É essa ideia de você poder escrever as coisas aqui, fazer suas pesquisas, navegar nas páginas. Sem essa parte aqui é difícil a gente começar algumas coisas, como por exemplo instalar nossos aplicativos, tudo bem? Então esse é o Node.js, você vai em nodejs.org e você vai encontrar o botão de download. Você vai clicar para fazer o download, ele vai baixar na sua máquina e você vai poder então abrir o arquivo. Eu vou abrir por aqui, dar 2 cliques nele e fazer a instalação normal do Node.js. Só clicando no botãozinho Next. Vamos lá, Next, Next. Tudo normal, tá? Só aceitar e instalar. Aqui ele pede uma autorização, a gente autoriza. E ele já está instalando no Node.js na nossa máquina. Bom, o que é o Node.js? O Node.js ele não é um framework, ele não é uma linguagem, ele é um ambiente, environment, de execução, runtime, de JavaScript. Tudo bem? Um ambiente de execução de JavaScript, que é a linguagem que nós escolhemos utilizar por aqui. Vamos lá, para que vai servir um Node.js geralmente? Você vai poder fazer código no back-end, vai poder fazer código no front-end, vai poder fazer microserviços, entendimento de máquina, inteligência artificial, scripts e automações, APIs, ou seja, maneiras de se comunicar com web, mobile, desktop, etc. Tem muitas opções, tá? O que mais que eu posso te dizer é como que você vai ou quais são as coisas necessárias que você precisa saber para utilizar o Node.js. Gente, se você não tem fundamentos de JavaScript, objetos, arrays, condicionais, funções, etc. Se você não manja de callbacks, promises, arrow functions, ou se você estivesse fazendo só na web APIs, HTTP, JSON, não dá para usar o Node, porque o Node ele é um ambiente para você executar JavaScript. Então você precisa de sólidos fundamentos de JavaScript. E claro,
a gente vai estudar essas coisas também, beleza? O nosso editor de código será o Visual Studio Code. Então eu vou escrever VS Code na minha barrinha de pesquisa e vou procurar por ele. Ó, aparece já aqui Visual Studio Code. Essa é a janelinha que eu estou vendo de download, tudo bem? Se o seu apareceu apenas o site sem a parte de download, não tem problema. A gente pode dar uma olhadinha, esse seria o site. Na parte, nesse botãozinho azul, a gente faz o download e ele já está fazendo aqui pra gente. Caso você estivesse naquela outra janelinha que está mostrando vários, aqui ó, downloads. Se você estivesse aqui, então aqui ele está mostrando diversas plataformas. Eu estou baixando para Windows, você pode baixar para sua máquina, tá tudo certo. Depois que você baixou, que ele vai fazer o download aqui, a gente vai procurar na parte de aqui File Explorer, na parte de downloads, o meu vai estar mais ou menos por aqui, ó, downloads. Aqui tem o Visual Studio Code, eu vou dar 2 cliques nele, aí ele já apareceu aqui, eu vou aceitar as coisas, vou dar o Next, Next, pode ser, Next, só apertando Next, tá pessoal, para instalar. Aqui ele vai começar a instalação, ok? A gente aguarda um tempinho. Terminada a instalação, eu não preciso iniciar ele agora, eu vou só finalizar. Uma outra ferramenta que nós vamos precisar aqui durante os nossos códigos será a ferramenta chamada Git Bash. Eu vou escrever Git Bash. Aqui ele apareceu diversas opções para mim. Eu vou nessa parte aqui, ó, nesse íconezinho, git-scm.com/download, e aqui eu vou procurar o Windows, ó. É só clicar aqui para Windows. O meu é de 64 bits. Como que faz para saber qual que é a versão do seu Windows, né? Isso aqui é bem interessante. Eu vou colocar aqui nesse botão de Settings, o seu vai ser Configurações, se tiver em português. O meu, eu estou usando uma máquina virtual aqui para poder mostrar para vocês. Aqui nessa parte finalzinha, na parte do About, ou sobre, né, o sistema, a gente pode encontrar em algum lugar aqui, ó, System Type, o tipo do sistema 64-bit, beleza? Então, esse é o correto que eu tenho que baixar aqui. Uma vez que eu baixei, eu posso vir já na parte de File Explorer, aqui para mim é o nome. Vou em Downloads. Nessa parte aqui eu tenho o Git, eu vou dar 2 cliques. Para seguir a instalação é simples, yes, e a gente segue a instalação. Isso vai servir para qualquer sistema operacional, tudo bem? Várias vezes aqui. Pronto, ele já está fazendo a instalação, a gente aguarda e depois de um tempinho ele termina. Não preciso clicar nessa parte, posso finalizar e está instalado. Agora eu vou querer abrir o meu Visual Studio Code, VS Code, e vou querer fazer a conexão do meu Git Bash no terminal do VS Code. O VS Code, então, ele tem essa janela, dessa forma, depois a gente conversa um pouquinho mais sobre ele. O que eu vou querer fazer aqui é o seguinte, ó, eu tenho uma parte de terminal e vou clicar em New Terminal. Posso aumentar aqui um pouquinho se eu quiser, tudo bem? Não quero essa informação agora. E aqui, ó, onde está, nesse cantinho, PowerShell, eu vou dar um clique nessa setinha aqui, ó, do lado do maisinho eu tenho uma setinha para baixo. Vou clicar nela e vou selecionar Git Bash. Quando eu fizer isso, eu posso fechar esse aqui de cima, no lixinho que a gente tinha ali, depois eu posso fechar esse aqui também. Agora, todas as vezes que eu começar um novo terminal, ele vai mostrar para mim o mesmo anterior, e não é isso que eu quero sempre o Git Bash. Então por isso, a gente vai em Select Default Profile e a gente vai escolher Git Bash. Eu vou clicar aqui, tudo bem? Posso fechar de novo nesse lixinho. Posso vir aqui no terminal, New Terminal, agora você vai perceber que ele vai acessar o Git Bash pra gente, e é isso que a gente precisa no nosso VS Code. A gente tem tudo pronto para iniciar a nossa aplicação, vamos entender um pouquinho o que é o Visual Studio Code, esse editor de código, e já vamos iniciar isso, já vamos entendendo, fazendo os nossos códigos. Bom, primeira coisa que a gente precisa entender, a gente tem uma barrinha aqui em cima que vai falar opções que você tem para trabalhar com ele, você pode fazer uma pesquisa por aqui, você pode modificar as visualizações dele. Aqui embaixo a gente já abriu o terminal, mas o terminal a gente sempre vai abrir aqui. Se você quiser memorizar esse atalho, fica mais rápido para você abrir ou fechar o terminal, ou deixa ele abertinho aqui, tá tudo certo. Aqui no cantinho nós temos algumas opções, como por exemplo o explorador de arquivos, que a gente já vai ver daqui a pouco. A gente tem opções de pesquisa em todos os arquivos, não vai ser necessário aqui nas aulas. Controle de versão vai ser legal, que vai ser o Git, que a gente vai falar um pouquinho mais. Essa parte de debugar código a gente não precisa, tá? Essa parte não vai ser necessária, e a parte de extensão provavelmente a gente também não vai precisar por enquanto, tá? Então eu vou começar um projeto aqui fora no desktop mesmo. Eu vou em New Folder e vou escrever aqui App.
Tudo bem? Só para eu saber que é o aplicativo que eu estou criando aqui. Eu vou arrastar ele para cá, para o Visual Studio Code, ele já abre para mim uma nova janela e vai pedir para eu autorizar ou eu, permitir as coisas aqui. Legal. Então você percebeu que ele fechou o terminal, não tem problema, a gente pode abrir daqui a pouco. Vamos começar só criando um arquivo aqui e eu vou escrever todo.md. O que é to do? To do em inglês significa a fazer. São coisas que eu preciso fazer na minha aplicação, tudo bem? E o que é que a gente vai fazer nessa aplicação? Eu vou colocar só alguns passos aqui das coisas que a gente precisa fazer. A gente precisa criar metas, a gente precisa listar metas, a gente precisa marcar metas como concluída, a gente precisa desmarcar, eu vou colocar como marcar, desmarcar. A gente vai precisar remover metas, a gente vai precisar de um sistema de mensagem para poder saber as coisas que estão acontecendo, ele vai ficar avisando para a gente vai precisar imaginar aqui, ó, metas, listar, vou colocar como listar, né? Nessa parte do listar aqui, ó, vamos colocar metas concluídas e metas abertas. Ao invés de concluídas, eu acho que eu vou colocar como realizadas. Marcar e desmarcar metas realizadas. Beleza? Por enquanto vamos deixar isso daqui. Sempre que você vira essa bolinha aqui, ó, no Visual Studio Code, significa que você não salvou seu arquivo, você pode colocar aqui um Ctrl S. Ou você pode vir numa configuração aqui, clicando nesse botãozinho aqui de engrenagem aqui embaixo, Settings, o meu está em Settings, não sei se o seu vai estar em inglês ou português, e aqui você tem o Autosave, você vai deixar como After Delay, e aí ele vai ficar sempre salvando para você os arquivos, tá bom? Se você quiser aumentar o tamanho de fonte também, fica à vontade, aqui você pode mexer um pouquinho que ele aumenta o tamanho de fonte para você. Legal? Isso aqui é só para você não precisar toda hora ficar batendo Ctrl S ali, então sempre que você mudar alguma coisinha aqui, ó, a bolinha já nem aparece porque ele já está salvando para você. Muito bem, essa é a primeira coisa que nós fizemos aqui. Agora a gente vai utilizar o terminal para a gente iniciar o Git aqui na nossa máquina. O que é Git? Quando você instalou esse Git Bash, que é um terminal especial, você instalou um sisteminha de controle de versão de um projeto. O que significa um controle de versão? Significa que eu posso modificar o meu projeto agora, posso adicionar essa modificação numa linha do tempo. Imagina uma linha do tempo cortando aqui. Vamos pegar essa linhazinha que existe aqui, ó. Isso aqui é uma linha do tempo, tá? Então, aqui cada um desses textinhos vai ser os nossos pontos na história. Então, eu tenho um ponto na história aqui, depois outro aqui, são modificações do meu projeto. Foi passando, fiz outra modificação, foi passando, fiz outra modificação. Quando chegou aqui, eu queria voltar algumas modificações atrás. Significa que nessa linha do tempo eu posso voltar modificações atrás. Um controle de versão é ótimo porque você não perde o progresso do seu aplicativo, você não perde os códigos porque depois você pode colocar isso na nuvem, quem sabe aqui a gente coloque, né? Se der tempo, a gente vai colocar na nuvem também. Legal? Então, um controle de versão é necessário para que você possa controlar todo o desenvolvimento do seu aplicativo e você usa isso no dia a dia muito, tá bom? Então o que você vai fazer aqui nesse controle de versão para iniciar? Você vai colocar git init no terminal e vai dar enter. Quando você faz isso, já iniciou um repositório vazio e você pode notar que apareceu aqui uma bolinha nesse controle de versão. Daqui para frente a gente não precisa fazer as coisas no terminal para esse controle de versão, tudo bem? Se você quiser limpar o terminal de uma maneira rápida, Ctrl L no Windows, provavelmente no Linux também, e Command K no Mac, ele vai limpar o seu terminal. Bom, vindo aqui para o controle de versão, aqui vem agora a sacadinha de que você precisa alterar ou colocar as mudanças que você está fazendo. Quando você finalizou uma mudança, você vai clicar, pode ser nesse Changes de uma vez, ele vai pegar vários arquivos ou um arquivo só, e você vai falar a mensagem, ó, adiciona todo.md. Tá bem? Uma mensagem deve ser curta, objetiva, poucas palavras, não dá para você fazer uma mensagem muito grande do seu commit. Você tem que falar uma ação ou algumas ações que foram feitas ali e é chamado de commit o ponto na história, que a gente falou aqui, os pontinhos na história. Commit, tá bom? Cliquei aqui, fechou, já está feito. Esse Publish Branch, se você está uma pessoa curiosa, já clicou aqui, calma. Isso aqui vai ser uma outra etapa, se der tempo, como eu falei, para a gente colocar na nuvem. Tá vendo que tem uma nuvenzinha aqui, ó, ele colocando uma setinha para cima, significa que você pode mandar isso aqui para um local que a gente chama... O que eu mais uso hoje é o GitHub. E se der tempo a gente vai colocar, senão não tem problema. Fica só aqui mesmo na sua máquina, tá tudo bem, tá bom? A gente vai criar agora um novo arquivo aqui, eu vou chamar ele de aula.md. E aqui você vai fazer as anotações das aulas
E eu não sei se você já está anotando, deveria já estar anotando, beleza? Mas eu vou colocar já algumas anotações padrão aqui para você, tudo bem? Vamos colocar aqui essas anotações, ó. A gente viu já o que é uma linguagem de programação, então eu vou colocar aqui uma maneira de dar instrução ao computador, como um Lego. Essa daqui é a minha maneira de falar, tá? Você vai utilizar as peças que existem na linguagem de programação para criar seus algoritmos, ou seja, para você resolver os problemas. Lembrando que o algoritmo é uma sequência de passos, lógica e finita para a resolução de um problema, tudo bem? As peças da linguagem, aqui que vai estar o grande lance das nossas aulas aqui, tudo bem? Eu quero te falar quais são as peças dessa linguagem que a gente vai dar uma olhadinha por aqui. Então eu vou colocar aqui, você pode parar e escrever se quiser. Mais peças de uma linguagem que a gente tem são comentários, eu posso numa linguagem comentar código, a gente já vai ver como que isso funciona. Eu vou ter variáveis, eu também vou te explicar o que são. A gente vai ter operadores, a gente vai ter tipos de dados, estruturas de dados, controle de fluxo, estrutura de repetição. Tudo isso é esperado que você saia daqui nas próximas aulas entendendo tudo que a gente está falando aqui. Agora, o mais importante de tudo, que você vai precisar para entender toda a programação em si e fazer seu aplicativo, é entender as fases da resolução de um problema. Lembra que programar é resolver problemas através das linhas de código. Agora, a gente sempre vai precisar de algumas fases, que é a coleta dos dados. Lembra que eu te falei que é importante entender o problema. Para entender o problema, geralmente tenho dados, tenho informações ao redor do problema, e eu vou precisar processar essas informações. Processar é o quê? Manipular, alterar, gerenciar. É pegar aqueles dados, aquelas informações e trabalhar com elas. Depois que eu faço isso, eu apresento essas informações para os usuários. Então é isso que a gente vai fazer e vamos entender como. Primeiro você pode vir aqui, ó, no Git, já pode colocar aqui, ó, adiciona aula MD. Coloca isso daqui, já fica a informaçãozinha ali, tudo bem? Olha que legal. Aqui você consegue ver um pouquinho, ó, a linha do tempo, tá vendo? A linha do tempo, ó, adiciona o to-do, adiciona aula MD. O que acontece se eu clico aqui? Deixa eu ver se ele mostra para você alguma coisa, ó, ver modificações, né? Legal, só para você entender um pouquinho. Mas vamos lá, o importante agora, vou fechar um pouquinho, depois a gente pode abrir. Vamos criar aqui um arquivo, eu vou chamar ele de index.js. O arquivo tem que ser .js. O nome index geralmente a gente usa na programação para falar que é um índice, tudo bem? .js é a grande sacada. E a gente vai fazer as nossas primeiras linhas de código e a gente vai começar fazendo vou comentar aqui, ó, Hello World. Geralmente as primeiras linhas de código é um Olá Mundo, é isso que a gente vai fazer, ele está em inglês, né? Então a primeira coisa que você aprendeu aqui, ó, isso aqui é um comentário na programação. Se quiser vir aqui na aulinha, na parte de comentários, a gente pode até avisar aqui, ó, que essa daqui a gente acabou de ver. Estou marcando aqui, beleza? Acabamos de entender o que é um comentário e a gente vai poder usar muito isso. O que ele faz? Vamos lá, acabamos de criar mas vamos entender o que ele faz. Um comentário, ele não é interpretado pela linguagem na hora de executar a linguagem. Ele fica aqui no meu arquivo, que está uma página em branco, para eu poder escrever coisas e depois eu poder ler essas coisas, me dar instruções. Geralmente quando a gente está iniciando, pessoal, para iniciantes eu gosto muito de explicar. Olha, pega a parte de comentário para você explicar as coisas que você precisa fazer nas próximas linhas, pega para você explicar o que as linhas estão fazendo, escreva aqui, porque no futuro você vai poder abrir esse programinha que você fez e não precisa ler só as linhas de código, você vai poder ver os seus comentários e como que você estava pensando e aprendendo na hora. Isso é bem legal para você revisitar conteúdo. É óbvio que o que você vai aprender hoje, amanhã você vai ter esquecido muita coisa. O nosso cérebro esquece. Mais de 80%, se duvidar, ele vai esquecer. E se você não escreveu bem, não tem tudo bem anotadinho para revisitar, revisar e fazer esse processo constante de ficar olhando e revisando, você não vai conseguir evoluir. Isso é normal, tá bom? O cérebro humano é assim. Então, um comentário, ele não vai ser depois apresentado no meu código final, quando eu executar o meu código, mas aqui eu consigo enxergar e ver as coisas que eu estou fazendo, tudo bem? Então, olha só, você vai escrever essa linha, primeiro, sem questionar nada, você vai escrever do jeitinho que eu estou escrevendo aqui, tudo bem? Você precisa escrever do jeitinho que eu estou escrevendo aqui. E aí eu vou te explicar cada uma das coisas da linha, mas depois da gente executar isso e ver o que isso daqui vai acontecer. Para executar, aqui no terminal, eu vou escrever Node, porque o Node já está instalado na minha máquina. Lembra que a gente já instalou? Eu vou escrever Node e vou colocar o nome do arquivo, index.js. Tudo bem? Olha só, eu vou dar um Enter aqui e olha o que ele vai fazer. Hello World. Tá certo? É assim mesmo, porque eu quero te explicar as coisas que vão acontecer aqui. Aliás, antes de explicar isso, deixa eu mostrar mais um detalhezinho então. Vou dar um espaço aqui, já consigo ver um errinho aqui, tá? E vou
dar um Enter aqui, olha o que aconteceu. Beleza. Aqui tem tudo que eu preciso para te dar os primeiros passos de programação. Os erros de escrita, erros de código, as escritas corretas, etc. Vamos começar falando desse erro aqui. Quando eu escrevo alguma coisa errada, pessoal, que não está exatamente como o professor escreveu, por exemplo, com um C maiúsculo aqui, com um L maiúsculo aqui, eu vou executar de novo essa informação, ó. Eu vou colocar a setinha para cima no meu teclado e dar um Enter. Erro, né? Erro. Quando eu faço essas coisas, eu estou simplesmente escrevendo errado. Na linguagem de programação, cada letrinha importa, tudo bem? Cada letrinha importa. Às vezes eu vou errar uma escrita, mas eu vou errar uma escrita que vai só mostrar para o usuário o erro e não vai estragar a minha aplicação, que foi o primeiro caso do Orld, né? O caso do Orld, beleza? Ali, ó, hello, Orld. A aplicação está funcionando, porém tem um errinho de escrita também que vai aparecer para o meu usuário, tá bom? Então a primeira coisa que nós precisamos fazer, sempre que a gente está digitando linhas de código, é ter atenção na digitação. Por quê? Porque cada uma dessas linhas é uma instrução ao computador. Se você dá uma instrução que o computador nem sabe que existe, por causa de um caracterezinho, tá? Por causa de uma letrinha errada que você esqueceu ou colocou errado, ele não entende que existe, acabou, tá bom? Você já não consegue mais fazer a instrução para o computador. Tudo bem? Beleza. Essa é a primeira coisa que eu tenho que te falar. Então, o que essas letrinhas estão dizendo aqui pra gente? Aqui a gente tem um que a gente chama na programação de objeto, depois a gente vai se aprofundar mais sobre ele. Isso aqui a gente tem o que a gente chama de função. Função significa o quê? É uma caixinha, imagina uma caixinha que tem um monte de informações lá dentro. A gente vai criar as nossas caixinhas, as nossas funções, tá? É uma pecinha que tem um monte de informação lá dentro. Aqui, ó, quando eu pego essa partezinha aqui, que a gente já entende o que é essas aspas aqui, quando eu pego essa partezinha, eu estou mandando isso lá para dentro da caixinha. Lá dentro ela vai processar a informação. Olha, então lá ela está coletando o dado, vamos voltar aqui na aulinha, ó, lá dentro da função. Existe uma coleta do dado, ela está recebendo aquele dado, aquela informação do Hello World. Lá ela está processando o dado e ela está depois apresentando o dado. Ela faz todos esses passos. No caso, essa funçãozinha aqui específica do console.log. Essa função chamada log, tá bom? Ela faz tudo isso. Só que eu não vejo isso. Percebe que eu não vejo isso? O grande sacada da função é, eu coloco ali um código, guardo um código ali, não preciso depois ficar olhando ou refazendo todo aquele código, mas eu sei o que ele faz. Eu sei que esse daqui, quando eu mando uma informação para dentro dele, ele apresenta aqui na tela para mim. Tudo bem? Então, uma função, eu vou fazer um monte de código. Nesse caso, a gente não fez, já está feito, mas a gente vai fazer os nossos. Vou fazer um monte de código. Quando eu executar a função, que a gente fala, né? Executo a função, ela mostra para mim, ela faz o que ela deveria estar fazendo, tá bom? Essa informaçãozinha já é um tipo de dado, já é um dado, tá bom? Essa informação, esse tipo de dado, chama-se string. Então, eu já vou ver se eu anoto aqui para você, aqui, ó. Na parte das aulas ainda, vamos colocar aqui. Ó, tipos de dados, a gente está falando de strings. Strings, pessoal, são textos, tudo bem? Elas podem ser escritos com aspas duplas, com aspas simples e com esse sinalzinho de acento agudo, acento grave. O sinal de crase, né? O acento grave. Também pode ser escritas assim, elas têm comportamentos diferentes, a gente vai entender. Então isso aqui é um texto, é uma string, tudo bem? Na linguagem de programação, eu também posso colocar um número. Então, quando eu rodar isso daqui, ele vai apresentar para mim o número 2. Número, então, é um outro tipo de dado que a gente chama de number, tudo bem? Numbers são números, então eu vou colocar aqui números. Números pode ser, sei lá, 2, pode ser número quebrado, que a gente coloca o pontinho, né? 1.4, na linguagem de programação é um pontinho aqui, no JavaScript, tudo bem? E outros tipos de dados que nós vamos entender daqui a pouco, a gente deixa para daqui a pouco. Agora, a gente colocou aqui, hello world, ou então, vamos colocar em português, olá mundo? Olá mundo, beleza? Vamos atualizar isso daqui? Olá mundo. Mas eu queria já aproveitar o inglês para te deixar uma informação. Isso aqui é dúvida de iniciante também. Eu preciso entender muito inglês, Maicão, para poder programar. Inglês, matemática, né? São essas dúvidas mais corriqueiras. Pessoal, a linguagem ela é feita em inglês. Index significa índice. Console significa essa parte aqui, pretinha, que você está vendo aqui. Log significa anotar, logar, escrever, enfim. Então, a linguagem ela é toda escrita em inglês.
você vai perceber várias palavrinhas que a gente vai colocar tudo em inglês. O inglês não é uma coisa que vai te impedir, mas provavelmente, se você não aperfeiçoar, ele vai te limitar um pouco. Então, o que eu recomendo? Que uma linguagem extra, além da programação, é que você aprenda o inglês também. E você pode aprender aqui, estudando com a gente. Claro, porque quando você vai aprendendo um pouco mais de informações de programação, você também vai aprendendo uma ou outra palavra. Só de deixar esse aplicativo em inglês, só de colocar um Olá Mundo em inglês, só de você ver algumas coisas aqui escritas em inglês, como settings, que é configurações, problems, que é problemas, essas coisinhas, elas vão te ajudando a ir aperfeiçoando o seu inglês, a te dando um pouquinho de palavras, e a gente chama isso de inglês técnico, tá bom? E sobre a matemática ela é uma coisa como um fundamento da matemática lógica, álgebra, coisas mais comuns como soma, multiplicação, regra de 3, essas coisinhas são necessárias. Talvez você não vai precisar de uma estatística muito incrível, coisas muito incríveis de matemática, dependendo da área que você está entrando, você não precisa, mas dependendo da área você vai precisar e aí você vai descobrindo conforme você vai evoluindo. Tá? Na área de programação para web, você não precisa de tanta matemática assim, mas óbvio, a parte lógica que você aprende e aperfeiçoa. Tudo bem? Fechado. Então, dadas essas informações, a gente vai para o próximo passo agora. O próximo passo que eu quero falar para vocês são as variáveis. Tudo bem? E eu vou dar um nome bem maior aqui nessa parte da aulinha. Eu vou colocar aqui um nome bem maior aqui, ó. Vou colocar por aqui mais ou menos, tudo bem? Escopos e variáveis. O que é isso, né, Mike? Escopo e variável. Vamos lá, vamos entender. A variável é o seguinte: eu quero mover esse Olá Mundo dando um apelido para ele, mensagem, tá bom? O nome vai ser mensagem e aqui eu vou escrever Olá Mundo. Tudo bem? Essa é a mensagem. Aqui, ó, eu não vou escrever mais ele, vou escrever a mensagem. Você acabou de ver aqui uma variável. Vamos rodar? Olha ali, ó. Olá Mundo. Significa que tudo que eu colocar aqui, ele vai apresentar aqui. Então, se eu modifico isso para o número 2 agora, você vai notar que ele vai mudar ali para o número 2. Mike, por que serve uma variável? Para que elas existem? Para que elas servem? Gente, variável é uma caixinha, onde eu vou guardar uma informação para usar mais tarde. Essa informação pode ser qualquer tipo de dado. Inclusive, a gente falou de função, a gente não criou ainda, mas função também é um tipo de dado. A gente vai poder usar strings, numbers. Vou atualizar aqui, ó, aproveitar. Function. Function é um tipo de dado, função, tá bom? Muito bem, então qualquer tipo de dado eu posso colocar numa caixinha aqui para usar mais tarde, quantas vezes eu quiser. Então vamos executar mais de uma vez, ó. Ctrl C, Ctrl V na linha aqui, ó. Vou fazer assim, ó. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Pronto. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pedindo para ele executar 1, 2, 3, 4 vezes. Tá vendo? Eu não precisei repetir essa mensagem. Olha que legal agora. Se eu tivesse que executar 50 vezes, eu só viria aqui e modificaria isso. Olá, Mike, por exemplo, se eu quisesse. Eu só modificaria aquela linha e ele ia mudar para todos os outros lugares. Essa é a grande lance de variável, a gente usa muito em programação variáveis. Agora, variável, a gente tem uma palavra especial chamada let. Let significa que daqui a pouco, se eu quiser mudar essa mensagem, eu posso colocar um outro valor aqui para ela e ela vai mudar, já não vai ser mais Olá Mike, ela vai ser 2. Agora, a gente tem uma palavra especial chamada const. Significa que eu não posso depois mudar essa variável de Olá Mike para 2. Não dá. Vai ter um erro no meu programinha. Vamos rodar? Isso aqui é um erro. Tá bom? E ele está falando, é um erro de tipo, porque o tipo dessa variável é um tipo de string, não é um tipo number. E você está querendo mudar e não muda uma const. Então, assignment significa você atribuir valor para uma variável constante, você não pode. Tudo bem? Então, uma variável do tipo constante, ela nunca pode mudar o seu valor. Algumas vezes a gente vai usar quando a gente tiver a clareza de que o valor não vai mudar. Você notou aqui também um sinalzinho, esse sinalzinho de igual aqui. Esse sinalzinho de igual, ele vem na parte de operadores, tudo bem? Na parte de operadores, eu posso vir aqui também na nossa aulinha e colocar aqui operadores, é outra informação. Esse daí seria o operador de atribuição de valor. Ó, vamos colocar aqui, ó, operador de atribuição de valor, que é o sinalzinho de igual. Ele não significa que é o igual como 2 vezes 2 igual a 4. Não é isso? Não é isso, né? Não, ele é um sinal de atribuição de valor. Eu estou usando ele para atribuir ao nome mensagem o valor de Olá Mundo. Olá Mike, né, nesse caso. Tudo bem? Seria o Olá Mundo. Tranquilo, fácil de entender, né? Atribuição de valor. É importante a gente entender que ele é um operador que a gente vai usar aqui, porque a gente está explicando cada coisinha que você está enxergando aqui.
Tudo bem? Então você aprendeu a criar uma variável, criar uma mensagem, e aí, aqui a gente também escreveu que tem essa parte de escopo, né? O que seria o escopo, o que seria uma variável global, uma variável local. Muito simples de entender. Aqui no JavaScript, sempre que eu colocar esse sinalzinho aqui, ó, esse sinalzinho de chaves, eu estou num escopo diferente. Então veja bem, se eu colocar agora mensagem como olá, eu, tá bom? Você lembra que eu não posso reatribuir, você vai olhar e vai falar, Mike, você não pode reatribuir mensagem aqui e tal, tem probleminha, Mike, você vai estragar o seu programa, né, que você está reatribuindo os valores ali. Poxa, é verdade, estou estragando o meu programa. Agora vamos ver o seguinte, eu vou deixar essa mensagem olá, eu aqui fora, tá bem? Olá, eu. E aqui pode ser uma const também, aqui fora. E aqui dentro das chaves, agora eu estou colocando a palavrinha const aqui. O que você acha que vai aparecer agora? Vai aparecer o erro, opção 1, um erro. Opção 2, vai aparecer o olá, eu. Opção 3, vai aparecer o olá, mundo. Já que ele está lendo linha a linha, então ele vai entrar nessa linha e vai mudar aqui o valor. Então, erro, olá, eu ou olá, mundo. Pode chutar. Beleza, vamos ver o que vai aparecer. Aparecer olá, eu. Por quê? Isso aqui, ó, as chavinhas do JavaScript, significa que isso daqui é um novo escopo. O que é um escopo? Imagina que isso aqui é um grupinho de pessoas, de amigos, tudo bem? Nesse grupinho de amigos tem um Antônio, ou mensagem, o nome dele é mensagem, tá bom? Nesse outro grupinho de mensagens tem outro Antônio, ou outra mensagem. Eles são diferentes, são pessoas diferentes, porque num grupinho tem um e no grupinho tem outro. Tudo que é escrito aqui, ó, nessa partezinha, sem as chaves, é considerado global. Tudo que é escrito dentro de chaves é considerado local. Então, isso aqui só funciona aqui. Se eu tivesse uma mensagem aqui, ó, console log, mensagem aqui, agora eu teria apresentando de outra forma. Aí eu pergunto para você, vai aparecer primeiro olá eu ou primeiro olá mundo? Qual das duas? Pode chutar. Vamos ver? Primeiro olá mundo e depois olá eu. Sabe por quê? Porque aqui nessa linha eu atribuí uma variável, mas eu não usei ela ainda. Aqui, ó, nessa linha, a gente começou um local, certo? Nesse local, eu comecei uma outra variável com o mesmo nome, só que elas não são as mesmas coisas, agora elas são diferentes, tá? E aqui eu comecei essa variável e aqui eu já coloquei o nome dela. Então é por isso que ela apareceu primeiro. E depois eu vou usar aquela lá de cima aqui, tá bom? Aqui a gente já começa a ver uns detalhezinhos de código que às vezes vai confundindo a pessoa. Mas é legal você saber que seu código vai ser interpretado linha a linha. Mas algumas vezes você só está guardando uma informação, você ainda não está usando ela. Outras vezes, além de guardar, você já vai usar imediatamente. E outras vezes você vai demorar um pouquinho para usar a informação. E por isso ela vai mudar o comportamento da sua aplicação. Tudo bem? Então a gente aprendeu aqui também sobre variáveis globais, locais, tudo bem? Constantes, variáveis, né, em si mesmo. Os tipos de dados que nós vimos até agora foram strings, a gente viu numbers, viu functions, a gente ainda não criou, mas já demos uma olhadinha. E falamos de operadores, nesse caso, operadores de atribuição de valor. Bacana? Bom, a gente vai fazer o seguinte agora. Eu não sei se para você aparece algumas vezes as cores e some, mas eu vou te mostrar um comando que você faz aqui. Se as coresinhas não estiver aparecendo assim, ó, do Git. Isso aqui são coresinhas do Git, tá? Você vai colocar um Ctrl P, vai colocar um sinal de maior da matemática e vai escrever Reload Window. Eu não sei se o seu vai estar em português ou qual seria o reload, recarregar, janela, alguma coisa assim. Desenvolvedor, vai estar desenvolvedor, enfim. Aí você vai clicar aqui, ele vai dar uma atualizada, aí ele vem com as coresinhas, quer ver? Ó, ele vai atualizar e vem as coresinhas, tá bom? Vamos só colocar aqui que a gente já fez essa aula. Eu vou colocar como fundamentos 001, depois a gente vai só melhorando os fundamentos. E a gente vai trazer aqui agora, pessoal, novas informações que eu vou querer apresentar para você da seguinte forma. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu vou ter uma lista aqui, ó, tá, o que eu vou mostrar para você agora. Inclusive, essas informações, se você quiser deixar salvo em algum outro lugar, pode deixar salvo em algum outro lugar, mas a gente vai falar um pouquinho agora de arrays, objetos, tá bem? E vai funcionar assim. Eu vou precisar ter aqui na minha aplicação, nessa aplicação que a gente vai querer fazer em algum momento, eu vou querer ter aqui uma lista de metas, tudo bem? E quando a gente fala de lista, organização desses tipos de dados estruturados, a gente está falando geralmente, ó, de um tipo de dado que ele vem com esse sinal aqui de colchetes, que é o array, tudo bem? E aqui dentro dele eu posso colocar qualquer informação. Por exemplo, Mike, e aqui eu vou colocar um alô, tudo bem? Vou deixar dessa forma, tá? E aí eu vou querer ver esse carinha em algum momento.
Para eu ver o que tem dentro daquele array, eu posso colocar as chavinhas do array e aqui ele funciona como índices, tá? Índice 0, índice 1, eu não consigo chamar aqui Mike nem nada disso, porque eu de fato não vou sempre saber exatamente o que tem dentro do array. Eu sei que no índice 0 eu quero saber que informação tem ali, tá? Então olha só o que vai acontecer, ele vai mostrar para mim um erro, né? Metas, ó, errinho maravilhoso, errinho de escrita, metas, tá? E ele tá falando aqui, tá? Erro de referência, meta não foi definido, por isso que o inglês às vezes importa. Significa que não existe meta, mas metas existe, tudo bem? Então vamos lá? Tá ali, ó, Mike. E se eu falar assim para ele, coloca Mike e concatena com a próxima ali, que é o metas, na posição 1. Concatena significa junta uma coisa com a outra. Vamos ver? Ó, Mike alô. Ele juntou uma coisa com a outra. E se eu quisesse que ele falasse alô Mike? Eu ia colocar metas 1, eu ia concatenar com espaço e ia concatenar com metas na posição 0. Eita, olha só as coisas aumentando aqui. Mas, Mike, isso aqui não é um sinal de mais da matemática? Também, se aqui a gente tivesse números, ele poderia entender como sinal de mais da matemática. Mas como a gente está com strings, ele entende que é um sinal, um operador de concatenação. Então vamos colocar aqui, ó, vou limpar e colocar aqui, ó, alô, Mike. Se eu quisesse a vírgulazinha aqui, ó, alô, vírgula, Mike. E o alôzinho poderia ter uma escrita um pouquinho melhor. Enfim, de qualquer forma, você está entendendo aqui como que está funcionando a criação de um array e a utilização de cada um desses carinhas. Então aqui na parte da aula, a gente vai colocar sinal de atribuição de valor, vamos mudar aqui também uma coisa, que é o operador, né? Operador de concatenação. A concatenação é a junção de uma ou mais strings, de duas ou mais strings, né? Sempre duas ou mais strings. É a junção delas, tá? E aí, as coisas novas que nós estamos vendo aqui, elas são essas daqui, ó. A gente está estruturando os nossos dados agora. O dado ele não está mais solto como variáveis apenas. Eles estão sendo estruturados como uma lista. Imagina isso aqui um armário, né, onde eu vou guardando várias informações. Agora eu preciso ver os objetos também, porque eu falei array, que é uma lista que vai conter qualquer tipo de dado. Qualquer um que a gente viu até agora, ele vai poder estar ali dentro. Se eu quisesse colocar alô2, ele ia entender o alô2 ali, ó. Ele ia escrever lá alô2, tá? Ele ia transformar esse número numa string, porque no final das contas, como tudo está sendo entendido aqui como uma string, ele vai entender que o 2 também é uma string, ele quem? O JavaScript, tá? Então você nota que a gente separou por vírgula e tá tudo certo. Essa daqui seria uma maneira, tá? Agora, outros tipos de dados que existem ainda, se eu tivesse uma meta apenas, tá? Uma meta, e eu quero transformar ela num objeto, porque eu vou estruturar ela, tá? Então eu estou escrevendo meta com um S apenas, tá bem? Para ser apenas uma meta, e eu quero botar ela aqui depois. Você vê que agora a gente está usando as chavinhas. Essas chavinhas, quando elas estão seguidas assim, após a atribuição de valor, significa que ela é um objeto que eu estou colocando aqui, tudo bem? Ele pode estar em outros contextos também, mas veja que ele não está solto aqui como um local de escopo que eu falei, né? Uma criação de um escopo. E depois a gente vai ver outros locais que ela vai estar também. Mas aqui não, aqui ela é entendido como objeto. E objeto, todo objeto tem uma propriedade e um valor. Então esse objeto, por exemplo, ele vai ter um value, um valor, e ele vai ser, por exemplo, ler um livro todo mês. Isso aqui, ou por mês, né? Um livro por mês. Isso aqui seria uma meta, tá bem? Ler um livro por mês seria uma meta, ou seja, que eu tenho aqui um valor dessa meta é ler um livro todo mês. E eu poderia depois definir se ele está checked, se ele está completo ou não. E aí vem um tipo de dado booleano, que ele só vai valer, o booleano sempre só pode ou verdadeiro ou falso. E a gente escreve tudo em inglês mesmo. Ou seja, true or false. Ou ele é verdadeiro ou ele é falso. Só isso que serve o booleano. Ele serve para a gente justamente observar se o estado, se aquele momento que eu olhei a coisa está funcionando ou não. Que coisa? A meta desse momento que eu olhei de ler o livro por mês, ela está completa ou não? Checked. Falso. Ela não está completa. Beleza. Significa que em algum momento eu vou completar ela, tá? Então olha só, como que eu faço agora para ver essa meta, o nome dela. Então é o value, por exemplo. E ó, gente, eu já estou escrevendo ela dessa estruturazinha assim, porque essa estruturazinha vai ser necessária para mais tarde da maneira que a gente vai usar aqui. Mas não necessariamente você vai colocar value sempre.
checked sempre. Não, essa estrutura a gente está organizando da maneira que a gente quiser. Eu poderia estar colocando outros nomes aqui, porém, como mais tarde eu vou usar uma específica aplicação aqui, e ela precisa desse modelo, eu já estou te ensinando nesse modelo. Tudo bem? Então vamos lá. Vou limpar aqui novamente e vou rodar. Ler um livro por mês. Tá? Olha que legal. Ler um livro por mês. Tá? Então a gente acabou de olhar aqui atributos. Não falamos de métodos, mas criação e manipulação, manipulamos ainda não, e acesso a gente já acessou, tá bom? Acessamos. Agora vamos lá. Deixa eu mostrar isso para você então. Criamos. O que é uma criação de um método, né? O método, no final das contas, ele é a mesma coisa que a função. Então, eu vou escrever aqui embaixo function, tá? Mike, mas por que tem nomes diferentes? Olha, se eu falo para você, olha aquele gigante ali, ou se eu falo para você, olha aquele homem grande ali, não tem a mesma coisa? Então, são nomes para a mesma ideia, só que geralmente o método está dentro de um objeto, enquanto a função ela está fora de um objeto. Só isso que mudaria, tá bom? Então, se eu colocasse uma função aqui, como criar meta, por exemplo, aqui essa função pode ser até constante, porque eu sei que ela vai ser uma função. Criar meta. Então, eu poderia fazer ela de maneira curta assim, olha, note a maneira de escrita. Isso aqui a gente chama de arrow. Eu vou escrever aqui, ó, arrow function. O que é uma arrow function? Significa que tem um sinalzinho diferente na hora da escrita da função. Tá bem? Esse sinalzinho de igual maior. Esse sinalzinho de igual maior é uma seta. Então, seta em inglês, arrow. Isso aqui é entendido como uma arrow function que eu estou atribuindo a essa constante. E se eu colocasse ele dentro do meu objeto, eu poderia fazer assim, ó, isChecked, por exemplo, que vai ser uma função, ó, tá vendo? Só que se ele vai ser uma função, ele é entendido como um método dentro do meu objeto. E se eu precisasse utilizar ele, eu ia colocar aqui isChecked, abrindo e fechando os sinaizinhos de parênteses. Note agora uma coisa, eu quero que você note a semelhança, ó, vou tirar esse cara daqui, tá bem? Vou recortar ele daqui e vou colar ele aqui embaixo. Note a semelhança. Objeto, objeto. Tá bem? Método ou função, método ou função. Ó, método ou função. Então você já imagina que dentro daquele console que foi criado por alguém, existe um carinha mais ou menos nesse perfil aqui, nesse formato, que é o log. E dentro dele, olha que interessante, ele recebendo aqui uma informação, eu vou colocar como info, em algum momento ele vai escrever essa informação aqui. Então se eu fosse brincar aqui de criar de novo o mesmo console log, que não dá, né? Porque ele já está criado. Mas se eu coloco aqui uma informação como meta value, eu poderia tirar esse console aqui e o isChecked só ia falar meta value para mim, né? Não faz muito sentido, mas tudo bem. Tá ali, ó. Ler um livro por mês. Eu poderia mudar esse nome para log também se eu quiser, então. Ó, meta log. Olha que legal. Ler um livro por mês. Eu estou mandando a informação lá para dentro. Notou, gente, como que as coisas aqui são formadas? Assim, é muita informação. A gente está ainda na parte de entender as pecinhas do nosso Lego. A gente precisa entender as pecinhas, porque depois, quando a gente for começar a fazer, a repetição disso vai ajudar a gente a guardar na memória. A gente não memoriza na programação, tá? Muito importante. Na programação, você não consegue ficar memorizando tudo que você vai encontrar. Não dá, é impossível. Você consegue anotar muito para você ficar revisando, você consegue codar muito para você lembrar com mais facilidade. É mais ou menos isso que vai funcionar para você, vai funcionar para mim sempre, né? Então, por mais que a gente faça, é isso que vai fazendo a gente entender. Por mais que eu não entenda agora, eu vou entender um pouquinho mais na próxima vez que eu fizer, e na próxima vez que eu fizer, e na próxima vez que eu fizer. Aqui, inclusive, na hora da função, que eu falei da arrow aqui, eu não mostrei para você a maneira de criar uma função, mas sem essa arrow aí, tá? Seria eu escrever a palavra-chave function, que é uma palavra reservada da programação aqui, ou seja, eu não posso colocar uma variável chamada função. Sempre que eu falar a palavra reservada, é que eu não posso fazer uma variável let, não dá. Ou let const, não dá, são palavras reservadas. Ou let function, nesse caso, não dá, que é uma palavra reservada, não dá, tá bom? Então eu falo function e coloco o nome da função, que poderia ser o criar meta ali, que você está vendo. E aí, ó, a maneira de escrita dela, note a diferença. Em uma, eu estou pegando uma arrow function e atribuindo a uma variável, e na outra eu estou criando uma função, note que não tem a setinha, não pode ter a setinha, tá bom? Estou criando a função e chamando ela de criar meta. Tá vendo?
podemos usar qualquer uma das duas aqui na nossa programação, porque vai funcionar legal, tá? Tem uma diferença ou outra na questão das criações, mas não se preocupe. Isso são assuntos mais futuros para você, mas só para você saber que isso aqui seria uma função comum, tá bem? Named, que a gente fala, named function. Isso aqui seria uma arrow function. Beleza? Vamos voltar aqui na nossa aulinha, que a gente completou então. Completamos atributos e métodos. Agora eu acho que vai fazer sentido a gente ficar fazendo o checkzinho, né? Fica bonitinho, não fica? Ó, quando você faz isso, não dá um prazer de ter terminado? Então, a criação já vimos. Manipulação, pessoal, nada mais é do que você ter a oportunidade aqui de, quem sabe, pegar o meta-value, ó, o meta-value, e reatribuir um valor para ele, sei lá. Não é mais ler um livro. Vamos fazer dessa forma. Vou executar aqui para você, ó. Tem um errinho, criar meta 2 vezes, né? Não posso, tá? Eu só vou deixar essa informação aqui porque você pode tê-la, mas eu não posso criar 2 vezes o mesmo nome ali. É a mesma coisa de eu tentar criar o const 2 vezes, eu não posso, tá bem? Só essa informação, vamos lá. Ali, ó, não é mais ler um livro. Manipulação nada mais é do que eu poder alterar uma coisa e outra, ou pegar uma coisa e somar a outra. Por exemplo, se eu pego o meta-value e, como eu falei, somei com uma outra informação e etc., isso é manipulação dos objetos ou de qualquer outra coisa. O acesso, a gente já entendeu que o acesso é feito através do pontinho. Sempre que eu usar o pontinho, eu estou acessando algo dentro, uma propriedade dentro. Na construção, note a sintaxe, né? A maneira correta de escrita. As chaves, a propriedade, os 2 pontinhos, o valor dado. Esse valor poderia ser numérico, um number aqui, né? Um número, sei lá, address. Vamos colocar address. Poderia ser um número, tá bem? Separadinhos por vírgulas, importante. Se eu esqueço uma vírgula, vai dar um erro. Ele já fica apresentando para mim o erro. Se eu esqueço 2 pontinhos, ele vai apresentar para mim um erro. Então a maneira de escrita ela importa demais aqui para as coisas que a gente está escrevendo. Tudo bem? A gente viu o array, que é uma lista que contém qualquer tipo de dado. A gente colocou 2 strings, mas a gente também testou colocar um número, né? Eu espero que você esteja anotando isso sem ficar apagando. Eu posso apagar. Por que eu posso apagar? Ora, porque eu já manjo muito disso aqui. Mas você não se dá o prazer de ficar apagando as coisas, não. Salva, porque mais tarde você vai precisar. Anote coisas extras que eu falei e não anotei aqui. Anote também. Nos operadores, bom, a gente já tinha dado uma olhadinha na operação, nos operadores de atribuição de valor, só não tínhamos marcado. E aqui agora, esse aqui a gente vai marcar o operador de concatenação, que foi o operador mais. O de atribuição de valor é o de igual. Beleza? A gente também já olhou um pouquinho mais para functions, olha que legal, olhamos para functions, que na verdade eu não gosto de deixar elas no tipo de dados, eu sempre gosto de deixar ela na estrutura de dados, tá? É um gosto pessoal meu, eu gosto de escrever aqui, ó, functions, tudo bem? Ou seja, a gente acabou de aprender a criar, a gente aprendeu a executar uma função, a gente olhou para uma arrow function e uma named function também, tudo bem? São essas diferenças aqui. Escreva aí para você notar a diferença entre cada uma delas. Nas nossas funções aqui, inclusive, nessa daqui a gente passou um argumento aqui, a gente chama de argumento, um parâmetro para a função, tá? Criar, passar argumento, a gente viu isso também. Por mais que seja conceitos muito teóricos, que talvez para você seja confuso nesse momento, eu sei porque eu também já fui estudante, ainda sou estudante e ainda encontro conceitos que às vezes me confundem muito. Tudo bem? Bastante, assim, me deixam bem em dúvidas. E uma coisa que eu já percebi, eu vou anotando, mais tarde eu vou revisitando e vou vendo de novo, chega uma hora que as coisas fazem sentido. Eu espero só que você tenha persistência, porque algumas coisas não vão fazer sentido para você agora, mas no futuro vai fazer, tudo bem? No futuro, em breve, vai fazer. A gente aprendeu aqui também o tipo de dado chamado Boolean. O Boolean, ele só pode ser true ou false. Ou ele é verdadeiro ou ele é falso. Aqui a gente deixou como false, mas se alguma vez eu completar essa meta, ela vai se transformar em true.
Legal? Anote essas coisas, não percam essas coisas aqui. Aqui também, claro, a gente já estudou sobre variáveis globais, locais. É sempre bom ficar fazendo revisões, né, pessoal? Revisão é a arte aí para você estudar melhor, para você aprender de verdade. Chama-se revisão, tá? Quanto mais você revisar, e para você revisar é o seu material escrito, são suas anotações, seu código. É assim que você revisa, não é você ficar voltando no vídeo para sempre. É você anotar as coisas e mais tarde tentar mentalmente ou verbalmente verbalizar as coisas que você aprendeu. Isso te ajuda demais, confia em mim. Aqui então, Fundamentos 002. Uau, muito legal as coisas que estamos aprendendo. Uma coisa que eu acho que fica legal para você deixar anotado aí, não esqueça, tá? Isso aqui eu vou deixar só para que você lembre. Metas, lembre de deixar suas metas aí. Pode colocar, por exemplo, uma meta que você já criou ali e a outra você pode colocar naquela questão ali, ó, value. Vamos lá, correr, ou caminhar é bom, né? Caminhar 20 minutos todos os dias. Aí você vai colocar um checked. Essa daqui pode ser então false, vamos deixar essa daqui como true mesmo. Vamos só organizar ela aqui, ó. Você não vai precisar dessa informação mais tarde. Você não vai precisar também dessa informação aqui mais tarde. Também você já pode tirar essa daqui também. Aliás, tenha um código sempre para você anotar seus aprendizados. Aqui é só para a gente enxergar, tá? Para a gente enxergar o que mais tarde vai fazer sentido para a gente utilizar. Então olha que legal, aqui nessa meta eu coloquei um objeto estilo, note, estilo variável. E funciona, tá bem? Aqui eu fiz na mão, funciona também. Se aqui depois no console log eu quiser pegar minhas metas na posição 0, e na posição 0, note, eu vou pegar lá dentro dela o value. Olha a diferença de escrita. Então estou pegando da posição 0 é ler um livro por mês. E na posição 1, qual que é o valor dela? O valor da posição 1, caminhar 20 minutos todos os dias. Olha como que a coisa vai pegando. Tá? Então eu acessei um objeto, ó, isso aqui foi reconvertido ou entendido que é esse objeto e dele um pontinho eu vou lá e pego o valor. Aqui é a mesma coisa. E isso seria a mesma coisa, o meta 0, nesse caso, né? O metas na posição 0, que vai mostrar para mim ler um livro por mês, seria a mesma coisa que o meta value, porque o meta, que é um só que eu criei aqui, um único objetizinho, ele é o ler um livro todos os meses. Esse daqui, então, é a organização de muitas metas. Isso daqui seria uma meta. Beleza? Olha que legal. Eu vou deixar aqui para você lembrar dessa informação aqui. Tá bem? Meta 1 value. E aqui, Fundamentos 002. Na verdade, eu acho que esse deveria ser o Fundamento 002. Mas vamos deixar mais um aqui, ó. Fundamentos 003. Tá, cada passinho que a gente for dando, a gente vai fazendo dessa forma. Não tem problema, não. Porque é importante a gente guardar tudo isso, tá bem? Olha que legal. E por que é legal a gente guardar? Aqui, só para você finalizar essa linha de raciocínio. Se eu quiser voltar no Fundamento 001, clicar nele aqui, note que aqui foi adicionado nesse ladinho de cá as coisas novas que a gente adicionou e aqui tem as coisas antigas, tá vendo? Esse é do arquivo aula. Do arquivo index, olha lá, estava vazio, foi colocado essas informações. Vamos voltar para o Fundamento 002. Do arquivo aula, ó. Tá vendo? Foi colocado isso. Do arquivo index, fecha aqui. O arquivo index saiu disso para se tornar isso aqui, ó. Por isso que é legal você ir anotando tudo e guardando como um commit, linhas do tempo, porque depois você pode voltar nas linhas do tempo. Olha que legal. Voltar nas linhas do tempo e ficar analisando as coisas que foram alteradas, ó. Ele saiu disso daqui, no Fundamento 003, para se transformar nisso daqui. E olha que isso aqui é o fundamento, gente, de você ir guardando as coisas, utilizando um controle de versão até para o seu aprendizado. Você está aprendendo uma coisa, está modificando, depois você pode voltar e olhar. Por isso que se você tem bastante mensagens, comentários, bastante anotações, foi lá, colocou e depois apagou, não tem problema nenhum, porque depois você volta na linha do tempo aqui e começa a ver todas essas informações, tá? Parabéns por ter terminado essa aula! Nossa, que legal! A gente ainda tem mais coisas para ver nas próximas aulas. Temos como continuar o aplicativo. Obviamente você notou isso, nós demos aqui apenas os primeiros passos. Então deixa eu lembrar algumas coisinhas para você. Você vai entrar no Discord exclusivo da sua trilha e você vai colocar lá que você completou o desafio da aula 1. Você completou a primeira aula, né? E aí você vai fazer o que com isso? Motivar a galera.
Caso você esteja com dificuldades, com dúvidas, lá no Discord é o lugar que você vai achar soluções, as pessoas vão estar lá para conversar com você. E outra, você também vai poder ajudar pessoas, caso você tenha terminado tudo, você pode ajudar outras pessoas que às vezes estão com um probleminha aqui, outro ali, que você tenha passado e conseguiu resolver com facilidade, isso vai te colocar além do código. Lembrando que todas as informações do evento estão no guia do evento que você recebeu no seu e-mail, e para você concorrer aos prêmios especiais você precisa estar no WhatsApp, não esquece de entrar lá. Enfim, te vejo na próxima aula, abração do Maicão.